Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje, para continuar aqui com as nossas avaliações e nossas guias de usados, a gente está com um crossover da Mitsubishi, um carro com um visual bem americano, com um estilo bem feito para o mercado americano e que aqui no Brasil até que faz um certo sucesso também. E essa aqui é a terceira geração. Esse carro recebeu recentemente um facelift, mas a gente está aqui com a versão pré-facelift, motor 2.0, tração 4x2 e câmbio CVT. Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse carro. Let's just see what comes to be. She said we're all made in Hollywood, fake loving and hating on silver screens, believing everything we come to see. O Mitsubishi Outlander é um carro feito para o mercado americano e pensado pelos japoneses da Mitsubishi. Todas as proporções, os motores, as características dele são bem comuns no mercado americano e é um carro que faz bastante sucesso por lá. Já aqui no Brasil, o Outlander foi lançado em 2003. Estranhamente, a Mitsubishi preferiu chamar ele de AirTrack em vez de Outlander, mas o carro é o mesmo Outlander dos outros mercados do mundo. Ele tinha uma característica bem bacana, que eram as lanternas de vidro, transparente. Já na segunda geração, o Outlander chegou aqui no Brasil realmente com o nome de Outlander dessa vez, e tinha um visual inspirado no Lancer de 10ª geração, que é o mesmo Lancer que é vendido até hoje. É um carro que fez bastante sucesso, recebeu um facelift de meia-vida, e em 2013 veio essa geração, a terceira geração do Outlander, com um visual muito mais sóbrio do que das gerações anteriores, com uma proporção um pouco maior do que antes, mas ele manteve uma característica bem bacana do primeiro Outlander, que são as lanternas transparentes. Algumas pessoas acham um pouco barango, um pouco fora de moda, um pouco atemporal, porque, afinal de contas, esse carro realmente é um dos poucos do mercado que tem esse tipo de lanterna hoje em dia, mas eu pessoalmente acho que fica bem bacana, principalmente quando o carro é preto. Segundo a Mitsubishi, o Outlander de segunda para terceira geração recebeu uma nova plataforma, mas a verdade é que eles são a mesma plataforma, só que com algumas mudanças estruturais que diminuíram o peso do carro e aumentaram a rigidez torcional dele. Quando se olha embaixo do capô, as diferenças são ainda menores. Durante a segunda geração ele tinha motor 2.0 CVT, 2.4 automático e 3.0 V6 automático, todos eles a gasolina. Já nessa terceira geração, a Mitsubishi diminuiu um pouco a gama de motores, manteve o 2.0 com câmbio CVT e manteve o 3.0 com câmbio automático de 6 marchas. Já no facelift que ele recebeu de meia-vida, ele recebeu um novo motor muito focado para as pessoas que querem economia de combustível, que é o motor 2.2 diesel. Falando sobre números, esse motor 2.0 16 válvulas, que é o mesmo que equipa a SX, Lancer e praticamente todos os outros carros da Mitsubishi, tem 160 cavalos a 6.000 RPM e 20,1 kgfm de torque. Atrelado ao câmbio CVT, que no modo manual simula 6 marchas, ele tem um desempenho bem bacana. Apesar do carro ser muito pesado, são 1.500 kg nessa versão, ele consegue ter esperteza para andar na estrada, ele consegue ter esperteza para uma ultrapassagem na cidade, para subir morro. Realmente um carro com um desempenho muito bacana e o consumo até que não é tão ruim assim. Já na versão V6, ele é um pouco mais pesado, afinal de contas, além do motor ser maior, é um V6 3.0 e um câmbio automático de 6 marchas, ele também tem a tração 4x4. O 2.0 é só 4x2, tração dianteira. No V6 o carro tem 240 cavalos, é uma potência espetacular, um carro muito forte, que na estrada com certeza é um foguete, mas que pessoalmente eu acho que chega até a ser um pouco perigoso, já que a suspensão desse carro é bem focada para o mercado americano, uma suspensão bem macia e muito confortável, mas que não passa aquela confiança em alta velocidade. Sentado aqui dentro do Outlander, ele mostra as origens dele. É um carro com um interior bem japonês, bem simples, bem direto ao ponto. Mas, apesar da simplicidade, ele não é um carro que tem um acabamento ruim, muito pelo contrário. Todo o painel dele aqui é de plástico emborrachado, o plástico macio. Ele tem um acabamento black piano aqui no painel do motorista. E tem uma coisa que muitas pessoas não gostam, mas eu pessoalmente acho que fica bem bacana, que é a imitação de fibra de carbono também aqui no painel. Além disso, ele é um carro muito bem equipado. Ele tem um computador de bordo bem completo, tem bancos de couro, aquecimento dos bancos, ajuste automático dos bancos com ajuste elétrico.
Vidro elétrico nas 4 portas, claro, retrovisor elétrico, tem todos os mimos que você espera aqui dentro, além de farol automático, 7 airbags. É um carro que passa muita segurança e que é bem equipadinho aqui por dentro. Falando um pouco sobre o conforto, eu pessoalmente não gosto muito dos desenhos desse banco. Eu acho que eles são muito bons para pessoas maiores, mas para mim, que sou uma pessoa um pouco mais magra, tenho 1,77 m, ele fica um pouco solto e eu acabo conseguindo mexer muito aqui no banco. O câmbio dele é automático CVT. A manopla de seleção é bem convencional, igual a maior parte das manoplas, e ele não tem o ajuste manual, a troca manual de marcha na manopla. Se você quiser fazer a troca manual, você tem que usar os pedal shifts aqui atrás do volante, que por sinal são pedal shifts bem bacanas, de metal, bem grandes, e que dão um aspecto um pouco mais esportivo aqui para o interior desse crossover da Mitsubishi. Como esse carro é muito pensado para a família, o espaço traseiro dele é com certeza uma prioridade. Um detalhe bem interessante dele é que o túnel que tem aqui entre os dois bancos traseiros, os cantos, né, o que fica aquela parte mais alta do banco do meio, é bem baixo, então é muito bom para a pessoa que está no meio. Ele tem um espaço até que não é tão grande lateralmente, mas para as pernas, poxa, estou impressionado. Você consegue praticamente esticar a perna, ele tem um banco bem alto e para quem está aqui atrás é muito bacana. Inclusive, ele tem um ajuste da inclinação do banco, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, se eu quiser inclinar o banco, olha até onde eu consigo ir. Vocês não conseguiram me ver e esse é exatamente o ponto que eu quero provar. Esse banco, para quem está aqui atrás, quem quer pegar uma viagem, dá para dar uma reclinada bacana, dá até uma cochilada aqui dentro. E no banco de trás também é um carro com acabamento bem bacana, né? Ele tem as portas de plástico duro, mas com acabamento de couro. Tem o teto solar também, que para quem está aqui no banco de trás é bem bacana, que consegue ver o que está acontecendo lá na frente. E como um todo, um carro bem legal. Uma coisa que eu senti falta aqui no banco de trás é a saída do ar-condicionado, principalmente pensando no jeito que as saídas de lá da frente são. Então, quando você está numa cidade, num calor muito quente, você não vai conseguir esfriar o carro aqui atrás tão rápido quanto você gostaria. Nessa versão 2.0, esse carro é só para 5 lugares, mas na versão V6 ele é para 7 lugares. Então, atrás desses bancos aqui, tem mais 2 bancos dentro do porta-mala, que praticamente não perdem o espaço do porta-mala, são bancos que conseguem ser reclinado de uma forma bem interessante, bem prática, mas mesmo chegando o banco dianteiro, o banco traseiro aqui, do meio, né, no caso dos 7 lugares, bem para frente, ele continua sendo bem pequeno lá atrás e é suficiente só para transportar crianças ou adolescentes no máximo. E quando a gente pensa em um carro de família, com certeza uma coisa muito importante é o porta-mala. E tanto na versão de 7 lugares quanto na versão de 5 lugares, o Outlander faz muito bonito. Ele tem a abertura do porta-mala por botão. E o espaço aqui dentro é espetacular. São 715 litros, muito bacana. Um porta-mala todo acabado por dentro. Ele, estranhamente, mesmo nessa versão de 5 lugares, ele continua tendo os porta-copos aqui para os passageiros de trás. Não faz muito sentido. Mas é um porta-mala excelente. E o acesso do step do carro é feito por baixo e não interno no porta-mala. Como a gente está aqui no Brasil, a gente sabe que isso é uma coisa um pouco complicada, que as pessoas gostam de roubar step, ainda mais pensando num carro desse que tem uma roda tão grande. É uma coisa ruim para a segurança, mas que na hora que você olha para esse porta-mala aqui, ainda mais pensando que os bancos dele são rebatíveis, você consegue colocar uma bicicleta inteira aqui dentro, consegue colocar uma prancha de surf. Se você é do tipo de pessoa que tem uma família, mas se no final de semana gosta de fazer coisas mais aventureiras, esse carro aqui com certeza vai te atender muito bem. E uma coisa interessante, aproveitando que a gente está aqui no porta-mala, o cinto de 3 pontos dele, do passageiro do meio, sai do teto do carro, assim como os 2 passageiros de trás na versão de 7 lugares. Então é uma solução bem interessante, uma solução bem esperta que a Mitsubishi teve, de conseguir dar segurança para as pessoas que estão de trás e ao mesmo tempo não gastar o espaço interno do carro. Então, depois de conhecer o Outlander por fora, chegou a hora de sentar aqui onde realmente importa, no banco do motorista, e dar uma voltinha aqui no carro, pelo bairro, para dar as impressões ao volante. Vamos lá?
Logo aqui ligando o carro, uma coisa interessante a falar é que as versões mais novas desse modelo já estão vindo com o acionamento por botão. Então, ao invés de você ter que girar a chave, você liga apertando um botãozinho. Não sei como que vai estar a qualidade do áudio, mas a gente está numa rua aqui de paralelepípedo bem ruinzinha. E esse é o momento que a suspensão desse carro realmente mostra a qualidade dela. Ela é uma suspensão extremamente confortável, um carro bem macio, que se você chegar numa curva um pouco mais rápido e virar, o carro balança muito, mas excelente para enfrentar buraco, para enfrentar as ruas que a gente tem aqui no nosso país. Então, é uma troca, né? Você tem uma suspensão macia, mas ao mesmo tempo uma suspensão confortável. A posição de dirigir desse carro, para mim, eu geralmente sou uma pessoa que gosta de dirigir mais distante, mas estranhamente nesse caso a posição que eu fiquei mais confortável é bem perto do volante, o que é bom porque eu dou mais espaço para a pessoa que está no banco de trás e como um todo é bem gostoso de estar aqui dirigindo o carro. Os pedais têm um feedback bem bacana, o acelerador tem uma resposta rápida até, pensando que é um carro CVT que tem que levantar o giro e tudo mais. Mas pro padrão dos carros CVTs tem uma resposta bacana. E o freio é aquele negócio, né? Um carro automático. Então o freio é um pouco mais bicudo, você sente, dá um toquinho nele e já para mais forte do que um carro manual. Mas excelente. É um freio que com certeza suporta bem. E uma coisa que ajuda muito a dar esse aspecto positivo aqui do carro na estabilidade e na forma com que ele encara os buracos, é que ele tem um pneu bem grosso, um pneu 225 aro 18, altura 55. Então, apesar de ser uma roda bem grande, é um pneu bem alto e que também acaba fazendo o carro ficar um pouco mais balançante na hora das curvas, mas também mais confortável. Eu pessoalmente não sou muito fã de câmbios CVTs, mas no caso desse carro, o comportamento dele é muito parecido com um câmbio automático convencional, né, com um conversor de torque. Preferia que fosse um automático normal? Preferiria, mas o CVT não é uma coisa ruim e ainda ajuda a fazer o carro virar um pouco mais econômico, né? Você consegue manter rotações mais baixas e você consegue ter esportividade através da troca de marcha aqui atrás do volante. Então você clica, olha, fui aqui para a segunda marcha primeiro, ó. Vamos lá, vamos esperar o trânsito dar uma liberada aqui e vou dar uma aceleradinha para mostrar para vocês. Estou no modo D, o Drive. Vou dar uma pisada fundo no acelerador para vocês verem a resposta do motor. Como vocês podem ver, é uma resposta bem bacana e é exatamente por conta disso que eu falei aquele problema, digamos assim, da versão V6, que é muito motor para pouca suspensão, para pouca estrutura do carro para suportar isso. Por mais que seja tração 4x4 no modelo V6 e isso ajude um pouco a dar um pouco mais de estabilidade para o carro, essa suspensão não passa confiança. Inclusive é uma coisa que a Mitsubishi percebeu e no facelift que esse carro recebeu, eles recalibraram a suspensão, deixaram um pouco mais firme, exatamente porque o mercado brasileiro é muito diferente do mercado americano. Os americanos gostam de carros mais macios. Um bom exemplo disso é a Fremont. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de dirigir alguma, não percam, é um carro bem curioso. Você passa em quebra-mola, por exemplo, o carro continua balançando. Eu lembro que antigamente, né, tinha as suspensões Hydromatic dos carros americanos, isso há muito tempo atrás, lá nos anos 60, 70, e a impressão que tem é aquela suspensão maciona que você passa, vai cruising, né, como dizem os americanos. É estranho. E falando um pouco sobre os concorrentes, né, aproveitando, os concorrentes principais desse carro eram o Edge e o Fremont e a Journey, né, no caso da versão V6, que são carros também bem americanos, com propostas bem parecidas com esse. E também alguns carros da Hyundai e da Kia, que também competiam diretamente com ele, mas com uma proposta um pouco mais coreana, né, com algumas características diferentes desses carros bem americanos. A direção desse carro é elétrica, mas na hora que você está dirigindo, não percebe. Ele parece muito uma direção hidráulica, não é um carro
macio de manobrar, não é um carro que tem aquela direção muito leve, sem resposta, que acontece em alguns carros com direção elétrica. Eu pessoalmente gostei bastante, mas é igual eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal. Eu prefiro direções um pouco mais rígidas, eu prefiro ter um feedback um pouco mais direto do carro. Então, por mais que eu não seja contra as direções elétricas, muito pelo contrário, gosto bastante, eu prefiro as direções que têm uma configuração um pouco mais pesada e não me importo quando os carros têm direção hidráulica ao invés da elétrica. Nesse trechinho que a gente está andando aqui dentro da cidade, o carro está fazendo uma média de 6,9, 7 km por litro. Pensando que eu dei algumas pisadinhas, peguei muita rua de bairro, poucas avenidas, é um consumo até ok. O carro está abastecido com gasolina, né? Afinal de contas esse motor não é flex. Então eu imagino que dirigindo na cidade com um pé leve, sem muito trânsito, dá para fazer uns 9, 9,5 km por litro. Não é um consumo ruim, pensando que esse carro tem 1,5 toneladas, é um carro bem pesado. Desde a versão de entrada, que no caso é essa aqui, esse carro tem o ar-condicionado digital, é um quebra-galho bem bacana para quem não quer ficar esquentando a cabeça comandando um ar-condicionado, ficar muito frio, ficar muito quente. E ele vem também com uma central multimídia que é original da Mitsubishi, mas é muito chata de mexer. Ela não tem uma resposta rápida, ela dá umas travadas bem chatas. Conectar o celular com Bluetooth nela é um custo, então acho que é uma coisa que talvez a Mitsubishi pudesse ter um pouco mais de atenção para não causar esse desconforto nas pessoas usando a multimídia do carro, que é uma coisa tão importante que as pessoas valorizam tanto. Mas em compensação, apesar de ser uma multimídia chata de mexer, ela tem TV digital, ela tem DVD, então em relação às funções dela, pensando que é um carro antigo, né, antes de ter espelhamento de celular, era um multimídia bem completinho. Nas versões mais completas, esse carro pode ter alguns acessórios bem bacanas de segurança, como por exemplo o aviso de troca de faixa. Então se você estiver numa estrada, por exemplo, e estiver distraído, começar a comer uma faixa, ele acende o painel mostrando que você está trocando de faixa. Ele tem também fechamento do porta-mala automático, ele tem acionamento do motor por botão. Então é um carro que consegue vir bem completinho desde a versão básica, mas você faz questão de alguns mimos um pouco mais pontuais, você consegue colocar como equipamento. Uma outra coisa que mostra bem como esse carro realmente é voltado para a estrada é o Cruise Control. Ele já vem de série nele e ele consegue ter também o Cruise Control adaptativo como acessório, né, como opcional de fábrica. Então você seleciona a distância que você quer ficar com o carro, a velocidade que você quer ficar, e ele vai adaptando automaticamente dependendo da distância do carro da frente e a velocidade do carro da frente. Não é uma tecnologia muito avançada assim, mas para a época que esse carro foi lançado era uma coisa que ainda não era tão comum de ver no nosso mercado. Sendo o câmbio desse carro um CVT, quando você está no modo manual, as trocas de marcha são muito boas. Ela é extremamente suave, você praticamente não percebe a troca de marcha e você consegue ter um controle bem legal. O carro responde bem, olha, estou de segunda, cliquei, ele já passa para a terceira. Então é uma troca bem bacana que a Mitsubishi fez entre esse câmbio CVT e a esportividade ao mesmo tempo. Fiquei até curioso de dirigir também o Lancer CVT, que é um carro que, para as pessoas que gostam de track day e querem levar ele para a pista, é péssimo, porque o câmbio sobreaquece e dá problema, mas que para o dia a dia deve ser um carro bem divertido e bem bacana de dirigir. Vamos dar mais uma aceleradinha aqui para sentir os 160 cavalos e o câmbio CVT desse carro. Assumo que quando eu fiquei sabendo que a versão desse motor aqui era o 2.0 e não o V6, eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas realmente me conquistou. Desempenho muito bacana, resposta muito legal e aliado a um consumo que não é tão ruim assim. Para um carro de 1,5 toneladas, justíssimo. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Então pessoal, depois de dar essa voltinha aqui no Outlander 2.0, chegou a hora de dar nossas opiniões finais aqui do carro e colocar quais são os pontos positivos e negativos desse crossover da Mitsubishi,
que faz um grande sucesso e é um dos mais vendidos da categoria dele. Eu diria que entre os pontos positivos desse carro estão, em primeiro lugar, o conjunto mecânico. Eu realmente fiquei surpreso, eu esperava que essa versão 2.0 e o câmbio CVT não fossem me agradar, mas foi um carro que eu gostei bastante, tem um desempenho razoável e tem um câmbio com uma resposta muito bacana e que consegue ter as trocas manuais que também quebram um galho na hora que você quer fazer uma ultrapassagem ou alguma coisa assim. O segundo ponto positivo que eu diria é o conforto. Ele é um carro muito confortável, a suspensão dele, apesar de ser molengona, é muito confortável, os bancos, o espaço. Então, como um todo, ele é um carro muito confortável que é um ambiente bem gostoso estar lá dentro. Então, com certeza, um ponto positivo. E por último, eu diria que é o espaço interno. Isso tem muito a ver com o conforto, né? Porque pensando num carro desse que você vai transportar várias pessoas, é muito importante que o espaço interno seja grande. E nesse caso, realmente é muito grande. O motorista, o passageiro da frente tem bastante espaço, os passageiros de trás têm muito espaço e o porta-mala, nem se fala, são 725 litros, é muita coisa. Mas nem tudo é positivo no carro, né? Todo carro tem seus pontos negativos. E para mim, esse carro tem dois. O primeiro é a suspensão. Esse carro, infelizmente, apesar de ser muito confortável, a suspensão é muito molengona, então ele acaba sendo balançador demais. Eu imagino que numa estrada com muita curva acaba não sendo muito confortável, muito bacana. E mesmo sendo um carro que tem todos os equipamentos de segurança, isso acaba passando um pouco de insegurança para quem está dentro do carro. E o segundo ponto negativo são os 7 lugares. Não que 7 lugares sejam ruins, muito pelo contrário. Os 7 lugares seriam um excelente argumento de venda para esse carro. Mas, infelizmente, na época dessa geração, antes do facelift, ele era exclusivo da versão V6. Então, se você queria ter os 7 lugares, você teria que pagar bem mais caro. A diferença de preço chega a 30 mil reais, dependendo de quais são os opcionais que você colocou. Então, ter essa versão com motor 2.0 e 7 lugares seria muito bacana, mesmo o espaço dos passageiros lá de trás sendo pequenos. Então, galera, essa foi a nossa avaliação, o nosso guia de usados aqui do Mitsubishi Outlander 2.0. Então, dando minha consideração final, eu acho que esse carro, eu tinha uma impressão bem negativa dele. Eu cheguei com muito preconceito por ser a versão 2.0 e não a versão V6, mas acabou aqui no final do vídeo, eu estou bem surpreso e gostei bastante desse carro. É uma opção bem interessante no mercado, um carro com um desempenho bem legal e que para quem tem família grande e gosta de pegar uma estrada, é uma excelente pedida. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, segue aqui nossas redes sociais e se você tem um carro bacana também e quer aparecer aqui no canal, é de Belo Horizonte ou região, manda uma mensagem aqui pra gente no YouTube ou então manda lá no Instagram, no Facebook, que a gente sempre responde todo mundo e nós estamos procurando carros para gravar aqui em BH. Um abraço!